do qual, mais do que estudar, para poder falar, a gente precisa ter vivido, né? E então, eu acho que é importante também nós refletirmos enquanto ainda estamos nessa existência. O tema que me foi incumbido por essa casa é A Dor Tem Algo a Me Dizer, e eu queria começar dizendo para vocês que durante esta semana eu andei passando rapidamente pelo meu Instagram e vi uma fala casual até, né? Veja que nada é por acaso, nunca, né? Um expositor bem famoso até da doutrina espírita que fez a seguinte frase: se tem algo que nos iguala, é a dor. Eu acho que ela precisa ser reformulada, essa frase. A dor, ela é universal. O que significa isso? Eu e vocês passaremos pela experiência da dor, assim como passaríamos pela experiência da morte. Então, digamos que todos nós que habitamos este planeta, em algum momento, vamos experimentar a dor, seja de que dor for. Agora, ela não nos iguala, porque Deus, na sua infinita inteligência, faz nós sermos únicos. Portanto, a dor é subjetiva, ela é individual, ela é única. Por isso que eu não posso dizer para alguém, eu sei o que você está sentindo. Não, eu não posso dizer isso. Porque a dor sempre ela é individualizada. E veja que interessante, né, que é a nossa constituição humana, que mesmo eu repetindo a mesma dor, ela não é a mesma. E eu vou dar talvez o exemplo mais clássico para vocês. O primeiro luto será diferente do segundo luto e do terceiro luto. Nós nunca vivenciamos a dor de um luto da mesma forma. E isso mostra que cada dor é uma dor. Portanto, a gente não compartilha a dor. Essa também é uma palavra que nós utilizamos muito com as pessoas. Deixa eu compartilhar, pode compartilhar a tua dor comigo. Não. O que eu posso fazer é me solidarizar com a pessoa que está com a dor. Acho que é bem importante, primeiro, esses conceitos, porque esta frase também, ninguém vai sentir em meu lugar, talvez seja a nossa grande fantasia e o nosso desejo. Fernando Pessoa tem um belíssimo, mas um belíssimo poema em que ele fala como ele gostaria que alguém vivesse por ele as horas tristes. Quem de nós não gostaria de que alguém nos substituísse no momento de uma perda, de uma dor terrível? Mas isso é o impossível dos impossíveis. Assim como os amores estão reservados, as provas estão reservadas, as dores também nos são reservadas a cada existência. Também eu queria dizer para vocês que toda dor, e nós vamos avançar um pouco sobre isso, toda dor quer me dizer alguma coisa. Porque na grande engenharia deste corpo criado por Deus, a dor também é um mecanismo, uma ferramenta que ele utiliza para o grande alerta que pode estar sendo dado para nós. Então, finalmente eu queria dizer que toda dor, ela vai me dizer alguma coisa, se eu quiser escutar naturalmente. Assim como cada fato, cada acontecimento da minha vida tem algo a me dizer, ou cada pessoa que cruza o meu caminho nesta existência tem algo a me dizer, também a dor vai me dizer alguma coisa. É interessante também que a filosofia, assim como a doutrina e assim como a psicologia, ela nos diz que a dor constitui o nosso ser. Ou seja, nós seres humanos somos constituídos pela dor.
E olha que coisa, né? Nós nos defrontamos com a dor no primeiro suspiro nessa existência. Porque nós nascemos da dor de alguém. E sentimos a primeira dor ao nascer. O nascimento é um grande trauma para o ser humano. Por isso, o cuidado que temos que ter ao nascer uma criança. Portanto, ela é um sentido existencial filosoficamente também. E isso nos dá a pensar também. Por que é que neste planeta, né, nós nascemos da dor? E mesmo que a gente faça uma cesárea, várias mulheres devem ter feito, mesmo a recuperação é com dor, não é assim, né? Então, essa é uma questão também que é importante trazer como primeiras reflexões que eu trouxe para vocês deste estudo. A outra, se eu tivesse que definir para vocês o que é a dor, ela é um rompimento. Ela é uma separação, ela até de certa forma ela é uma violência e ela é uma desorganização. A dor nos desorganiza fisicamente e psiquicamente também. Então, a gente ainda na medicina costuma fazer essa separação. A fulana está com gastrite, que é um alerta, né, que o corpo já deu sobre alguma coisa não está bem. Só que a gastrite, ela não foi provocada apenas pela má alimentação. Ela foi por um conjunto de atitudes e comportamentos que geraram esta doença. Portanto, nós não somos separados. Nós não somos mente e corpo de forma separada. Sempre a gente precisa olhar a dor de alguém, as nossas dores, nesse conjunto que eu estou colocando para vocês. Eu também queria trazer para vocês, né, um conceito também que está lá, também na psicologia, especialmente Freud estudou bastante sobre a dor. Ele dizia para nós que há duas diferenças entre a dor psíquica e a angústia. A dor é quando eu realmente perco o objeto amado, o objeto ou parte do meu corpo. Isso é o que nós vamos tratar como a dor que repercute psiquicamente. A angústia, e que muitas vezes a gente considera ela como uma dor, que é algo que nos sufoca, né? E que tem sido muito trazida também neste século, a angústia é algo que eu penso que vou perder e não algo que efetivamente eu perdi. Então, grande parte também da nossa angústia diária são por coisas que nós imaginamos que vamos perder. O emprego que eu vou perder, o filho que sai na noite, não sei se volta, o pai ou a mãe que estão, né, com alguma doença, o meu amado, enfim, tudo isso nos causa angústia, né, que pode vir a se transformar na dor, porque a dor é efetivamente a perda. Mas veja, perda e dor não é causada apenas pela morte. Tem outras que são tão dolorosas quanto a morte, como, por exemplo, a dor do abandono, como, por exemplo, a dor do desamparo, como, por exemplo, a dor da humilhação, como, por exemplo, a dor do orgulho, a dor da inveja. Portanto, as dores de que comumente na doutrina nós chamamos das dores da alma, elas nos atingem de uma forma tão grande quanto as dores que nós sentimos no corpo físico. Tá? Então, essa também eu queria trazer, que a gente não fale apenas, né, da dor única e exclusivamente física, aquela causada pela dor de cabeça, pelo câncer, pela gastrite, pelo AVC, por todas, não todas elas, as dores da alma, e principalmente nessa era contemporânea, elas são tão importantes e são acompanhadas também.
eu coloco para vocês, eu acho que essa também é uma definição, eu vou citá-lo muito nesse estudo. Ele talvez seja uma das pessoas, um dos autores e um dos escritores obrigatórios para quem é espírita, e para quem não é espírita eu os convido, que é Leon Denis. Leon Denis foi, a gente diria, a pessoa mais próxima de Kardec. Foi a pessoa mais leal a Kardec, que seguiu efetivamente os seus ensinamentos. E grande parte do conteúdo da obra de Kardec foi, sem dúvida nenhuma, graças ao trabalho do Leon Denis. E eu vou citá-lo muito aqui. E ele diz duas coisas, veja sempre a gente lembrando que Leon Denis, a gente está falando do final do século XIX, não, nós estamos no século XXI. Ele, em vez de separar dor física da dor psíquica, que é o que nós utilizamos, ele traz a terceira que nós usamos também na doutrina espírita. E ele diz que tem uma dor física e uma dor moral. E essa é que a doutrina tem se debruçado bastante. E aí ele diz, olha de novo, né? A filosofia diz, eu acabei de dizer da subjetividade, Leon Denis diz o seguinte, que a dor física por si só, ela já vai ser sentida por nós pela simples imersão na carne. Então, quando a gente diz que Jesus, um espírito puro, teve que reencarnar aqui, vocês imaginam que deve ter sido a dor desse espírito para estar no patamar que nós estamos. Então, a dor já é algo que vem conosco quando nós adentramos a carne. Por isso que para nós, a morte é como se nós, neste momento nós nos libertamos dessa dor. Vamos ter outras dores no mundo espiritual, certamente. Mas a dor física, essa do corpo, essa do mal-estar, essa do câncer que vai me corroendo, não, essa eu não vou ter mais. Então, Leon Denis fala, ele lembra sempre, né? E ele já no século XIX nos diz que a dor é também algo importante para nós, porque ela sinaliza o que eu já falei, algo que não está bem. Quem convive, conhece, eu tenho bastante, né, porque eu convivo com bastante pessoas da minha família diabéticas e escuto muito também na clínica, muita gente também com diabetes. E uma das histórias que eu escutei foi de uma senhora que no inverno, diabética, ficava muito próxima do fogão a lenha. E cai brasas no pé dela. E ela não sente, porque o diabético vai perdendo, à medida que a doença avança, ele vai perdendo a sensibilidade nas extremidades, especialmente na dor. E ela não sentiu a dor. E aí, com isso, uma ferida e todo o trabalho, né, que se sabe muito bem que é a cura de algum ferimento para quem é diabético. Então, quando nós olhamos o mecanismo da dor, por que nós temos ela, e talvez esse seja um exemplo bastante, né, importante para a gente entender e olhar com atenção as nossas dores. Ele também diz que a dor moral, ela também é para eu buscar uma outra saída para os sentimentos, para os comportamentos e para as atitudes que eu tenho. Então, ele coloca também essa separação de forma mais didática, né? Porque eu também vou manifestar meus sentimentos, meus comportamentos, minha atitude, minha fé perante uma dor. Enquanto a vida está tranquila, a gente acha que a nossa fé se processa de algo muito mais tranquilo. No momento que a primeira dor surge, né, nós precisamos aí efetivamente ver a nossa fé. Então, essa forma com que o Leon Denis trata também, né,
mostra para nós que a dor moral também precisa ser olhada. Todo mundo sempre dá, eu não gosto muito, mas para ficar de forma didática, quando eu estou em depressão, essa depressão precisa ser olhada por vários aspectos. E um dos aspectos, um convite para quem tem depressão é justamente o convite que se faz para que ela olhe as suas atitudes, o seu comportamento e, sobretudo, o seu estilo de vida. Geralmente, atrás de grande parte dos processos depressivos, nós temos muita gente aí autossuficiente, nós temos muita culpa também atrás disso e com muita dificuldade de fazer uma nova caminhada. Por isso que a doença, ela vem com um alerta de que algo não está interessante. Sempre quando alguém me diz, eu estou com crise de pânico, bom, isso é a angústia extrema. Por que ela aparece agora? Tem algo também a me contar e a me dizer nesse sentido. Eu vou ler um trechinho, se vocês me permitem, que eu tirei bem rápido, mas que me pareceu bem apropriado para o nosso estudo, de uma das obras básicas da doutrina espírita, que é a Gênese. E lá na Gênese diz o seguinte: tendo o homem que progredir, os males a que ele acha exposto são um estimulante para o exercício da inteligência. Vou repetir. Os nossos males, os que nós somos expostos, são estimulantes para a gente exercitar a nossa inteligência. E segue, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-a a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse a temer, se ele não tivesse nenhuma necessidade, como é que ele procuraria o melhor? O espírito se entorpeceria na inatividade, nada inventaria nem descobriria. A dor é o aguilhão que o impele para a frente na senda do progresso. Olha que fantástico, na Gênese, obra da doutrina espírita, século XIX, dizendo que é a dor que nos impele ao progresso. Que progresso, eu vou dar um progresso da medicina. Toda vez que eu vou ao dentista ou quando eu faço uma cirurgia, mesmo que a única cirurgia que eu fiz, o bisturi, não deixou muito anestesia e dei uma sentida, eu abençoo a invenção da anestesia. Pelo menos essa dor eu estou anestesiada. Se das outras eu não posso estar, dessa eu estou. E foi com isso que nós fomos evoluindo na medicina. Se nós olharmos hoje os cuidados paliativos de quem está em estado terminal, nós não precisamos morrer mais. Isso é progresso, porque certamente nos mundos mais superiores nós não nascemos e não morremos com a dor. Então o fato da medicina hoje, e cada vez que eu escuto nessa geração nova de médicos e eu tenho contato com eles chegando, olhando para uma morte também mais humanizada, sem prolongamentos desnecessários, a gente vai olhando que realmente as dores vão nos ajudando a gente a progredir. Mas não é somente a dor física. Mesmo que nós tenhamos assistido ultimamente exemplos de escravidão, e infelizmente no nosso estado, esta era uma dor moral nossa, um outro ser humano escravizado. Nós conseguimos também ultrapassar essa dor coletiva. Então isso também, quando a Gênese fala, é a dor que nos impele para o melhor. Nós vamos ver que também não é sempre assim. Mas ainda, eu acho que é importante, eu também destaquei aqui para nós um trechinho daí sim de Leon Denis. E olha o que interessante que ele diz nesse trecho. A dor não fere somente os culpados. A gente ouve tanto isso, né? Mas como é que o fulano sofre tanto?
tem uma doença que sofre tanto, porque será uma pessoa boa, contribui com a sociedade, e a gente não consegue, e aquele lá, que né, geralmente a gente adora dar aquele lá que está na cadeia, né, que não presta o bandido, está lá bem de saúde ainda. Eu escuto muito isso, vocês devem escutar. Só que quando a gente estuda a doutrina, o que é que Leon Denis diz depois dessa frase? A dor não fere somente os culpados. Em nosso mundo, o homem honrado sofre tanto como o mal. E o que é explicável? Em primeiro lugar, a alma virtuosa é mais sensível por ser mais adiantada o seu grau de evolução. Depois se estima muitas vezes e procura a dor por conhecer o seu valor. Veja, olha a quanto de milhares de luz nós estamos distantes disso, do que o Leon Denis diz. Nós sempre achamos que a dor é algo do terror, algo que nós não merecíamos e é algo que eu não merecia viver. E aqui está dito completamente o contrário, que as pessoas evoluídas, as pessoas que chegaram a um nível de evolução, elas procuram nas suas provas mais dores, porque elas compreendem o valor que tem a dor para o processo evolutivo. Não é difícil mesmo nesse planeta, né? Na nossa convivência, vocês conhecem, e eu também conheço, gente que em meio a uma grande dor, não só resignadamente sofreu, não se lamuriou, não fez e fez dessa dor algo maior, fez algo para o coletivo, para quem estava do seu lado. Isso mostra que já há uma compreensão do significado da dor. Não significa que esta pessoa não sentiu dor, mas a forma como ela sentiu essa dor é o que Leon Denis está falando aqui. O como nós encaramos, e aí também, né, foi a doutrina que me ajudou a entender por que tem gente que não aguenta uma perna quebrada e tem gente que aguenta um câncer. Isso está na nossa capacidade evolutiva. Isso também está no quanto Deus, na sua infinita pedagogia, nos dá aquilo que nós podemos aguentar. Talvez na próxima a gente aguente um pouquinho mais. Talvez na próxima eu aguente ser abandonada mais, de forma resignada, o desamparo, todas as provas que nós temos, tanto psíquicas quanto fisicamente. Separei também para vocês, do mesmo Leon Denis, também sobre esse tema. Diz ele: no meio das provações, as verdades que nós acabamos de recordar não dispensam emoções e lágrimas. Acho isso importantíssimo, porque às vezes a gente sai com uma ideia deturpada da doutrina espírita, que a gente não pode chorar, nem pela dor e nem pelo luto. Está aqui, está escrito aqui, Leon Denis nos dizendo que não significa que eu não vou me emocionar, que eu não vou chorar e que eu não vou sofrer. Quem que não sofre ao ver um amado seu lutando desesperadamente pela sua existência ainda? Quem fica insensível à partida de um amor seu? A doutrina espírita, em nenhum momento os espíritos superiores nos disseram que encarar o sofrimento é dizer está tudo bem. Não, não está tudo bem. Eu estou com dor. A dor psíquica, a dor física, eu estou com dor. E essa dor precisa sim da minha emoção, do meu choro, o que ela não quer
e é isso que nós falamos, é a falta de compreensão. Por que a dor? Essa sim, essa nós temos que fazer. E ainda ele coloca aqui, que eu acho muito bom, né? Que é dele também, né? A gente fala muito na doutrina disso. Inclusive ele coloca aqui, ó, para terminar a frase que li para vocês. Seria contra a natureza. Nós somos seres emocionais. Nós somos seres que sentimos. Como é que eu não vou chorar? Como é que eu não vou sentir? E aí ele volta, ensina-nos pelo menos a não murmurarmos. Vocês e eu conheço gente que fica murmurando o tempo todo. Gente que a primeira coisa fala é das suas dores e só as suas dores interessam. E o que é pior ainda, a pessoa está falando da sua dor, eu também sofri o mesmo. Não, acabei de dizer lá no início da minha exposição, não sentiu coisa nenhuma. Então, o que ele diz é a gente não ficar acabrunhado sob o peso da dor. E também afastam de nós os funestos pensamentos de revolta, de desespero ou do próprio suicídio. Se nós irmos para este caminho que a dor nos levou, nós não soubemos compreendê-la, não soubemos fazer a pergunta e nós vamos ainda ter mais dores pela frente, que é justamente a dor desta revolta de não poder entender. Se a gente vai continuar a chorar, é sem amargura e sem a blasfêmia. E ele segue ainda. O primeiro movimento do homem infeliz é revoltar-se contra os golpes da sorte. Isso é muito nós, né? A doutrina, se é uma coisa que a doutrina me ensinou, é tirar o porquê eu. E porquê agora. Porque eu, porque tem que ser eu. Porque é comigo, não é com o outro. É eu que tenho que dar conta disso. E além disso, quando ele coloca aqui, né, que depois o espírito vai subir, né? E quando ele contempla o escabroso caminho percorrido, o desfiladeiro movediço de suas existências, como um enternecimento alegre que lembra das provas. Se nas horas da provação a gente soubesse observar o trabalho interno, a ação misteriosa da dor em nós, em nosso eu, em nossa consciência, nós compreenderíamos melhor a sua obra sublime de educação. Eu estou falando sempre de alguém que vai olhar a dor como um processo de aprendizagem, mas não é sempre assim. A maioria das pessoas não encara a dor desta forma. E eu, ao fazer esse trabalho, me lembrei que eu fui doar sangue numa ocasião para uma pessoa que estava na PUC e depois da retirada do sangue não me senti muito bem e fui para a sala de recuperação. E ao meu lado tinha uma jovem moça. E a sala, como todos os hospitais sempre, cheia. E aí ela me contou do câncer dela. Fiquei penalizada na hora, confesso. Jovem, bonita. No momento que a enfermeira veio finalmente atendê-la, ela disse todos os impropérios para a enfermeira. Por que ela não tinha sido atendida? Porque, afinal de contas, ela estava numa situação bem pior do que os outros, porque ela tinha câncer. Olhei para ela. E nesta época já era espírita, mas mesmo que não o fosse, né? Um comportamento desumano, orgulhoso, egoísta, como se ela fosse a única a sentir dor naquela sala. Portanto, tem gente que a dor vai mostrar o nível de moralidade que também nós nos encontramos. A doença não modifica caráter, justamente porque ela não se faz a pergunta por que esta dor?
O que esta dor está me convidando a fazer? Que mergulho interior, porque a dor não é externa, ela tem que ser olhada para dentro. E acho que essa é uma questão fundamental. Eu queria também, enquanto fazia esse estudo, tinha uma minissérie que eu assisti, que eu gosto muito, que é Os Caminhos de Jesus. É procurar entender quais foram as estradas, as pessoas que ele encontrou, o simbolismo. E ela termina justamente onde hoje é o tema que nós vamos falar, na via sacra. Por que uma via? Né? Porque os romanos mesmo lá em Jerusalém, eles dão o nome de via, né? para as estradas principais. E ela, né, no simbolismo cristão, e ela é absolutamente simbólica para nós, né? Eu fiquei pensando nesse recorrido de Jesus e na nossa experiência de dor, o que ele quis nos mostrar com a via sacra. Porque nada do que ele fez, nada do que ele viveu neste planeta não tinha uma profundidade. E a primeira lição, o caminho é solitário. Ele fez absolutamente sozinho a via sacra, só teve 2 momentos de ajuda. Jesus caminha com todas as dores, sozinho, abandonado por todos. Essa é uma experiência para nós muito importante. Se Jesus, que era amor, fez a via sacra, praticamente só acompanhado ao longe por João e Maria, o único apóstolo que segue Jesus. Então, esse é o grande. E quando eu falei para vocês que a dor a gente não compartilha, a dor dele eu não podia compartilhar, não podia, mas podia solidarizar. E quem é que se solidarizou com a dor de Jesus? E não é à toa que simbolicamente a gente tem um homem e uma mulher no caminho da via sacra. Porque para os antigos judeus, ainda numa concepção antiga, a mulher é quem é a portadora do afeto, do acolhimento. Sem dúvida que somos isso, mas não somos só isso, e os homens também hoje, mais do que nunca, ao convite deste acolhimento. O que Verônica faz é a primeira parada, o primeiro movimento de solidariedade. Verônica limpa o rosto de Jesus, limpa a face ensanguentada de Jesus. Como é importante quando alguém está num leito de hospital, e ainda escuto muito isso, o pessoal que está na UTI, né? Como é importante, mesmo que não fale, eu ir lá colocar a mão sobre a cabeça, sobre o corpo, não é proibido. Foi isso que Verônica faz com Jesus, um grande ensinamento de solidariedade à dor do outro. E o segundo momento em que Jesus recebe solidariedade em toda a via sacra é o momento em que Cirineu ajuda ele, quando os romanos o permitem que ele ajude a carregar esta cruz. Simbolicamente, de novo, o homem como força. Essa força que não precisa ser a força física. No caso de Jesus, foi a força física. Mas também, quantas vezes nós precisamos dar nessa solidariedade, meus amigos, o sustento psicológico, emocional e espiritual. Mas com profundidade. Não com as frases feitas que eu disse para vocês, mas realmente com presença. As pessoas na dor precisam de presença. A presença simbolicamente na via sacra que esses 2 seres humanos foram capazes de dar ao Mestre.
E o Mestre nos mostra, na sua própria caminhada, que nós seremos amparados sempre. Seja pelo mundo espiritual, seja pela mão humana, nunca nos falta uma mão humana, nem que seja, e muitas vezes, que não seja dos nossos amores, mas que seja de alguém desconhecido. Então fica, né? Quando nós falamos que solidariedade, viu? Eu não estou falando de caridade, porque a caridade é um tema que eu tenho me debruçado também com o grupo, que não é bem assim do como a gente fala. Se a gente já for solidário e reconhecermos que mesmo cada um de nós vai sofrer a sua própria dor. E eu não posso deixar de finalizar essa exposição de fazer um alerta também. Nós vivemos um século em que nós não queremos dor. Não queremos o aviso dela. Não queremos escutar o que ela está nos dizendo. Se a gente está com qualquer dorzinha, a gente vai para a medicação. Hoje, qualquer das nossas dores, mas especialmente das nossas dores psíquicas, a gente vai para o médico, a gente quer amortecer. A gente não quer sentir a dor da perda, a dor da frustração, a dor do abandono, todas elas vividas na via sacra por Jesus. Queremos que a medicina nos tire completamente a dor, e com isso nós perdemos a grande capacidade de nos escutarmos, de nos melhorarmos e, sobretudo, de caminharmos no nosso processo de evolução. Nós não fugimos, esse século ele pode querer inventar medicação para tudo, mas ela só nos anestesia, ela só nos amortece, mas lá adiante ela virá em doses triplas. Então fica também, e eu não sou contra a medicação, mas eu acho que a gente pode suportar de vez em quando alguma dor para perguntar, mas por que é isso mesmo? Por que eu não estou conseguindo dormir, será? Por que eu tenho insônia? Isso é uma forma de me perguntar também sobre esta dor. Chegando no final, além deste aviso, né? Eu selecionei para vocês, eu faz horas que eu não tocava nele, né? E essa semana aí, num dia aí, eu também envolvida nas minhas dores, né? Eu fui buscar de novo o Khalil Gibran. Eu não sei se vocês conhecem, ele é um libanês que acabou se radicando em Londres, e a partir daí teve uma mecenas, etc. E um dos livros famosos dele é O Profeta. Os versos dele, a leitura dele tem muita, né? Porque a espiritualidade ela distribui pelo mundo, não é apenas de uma única orientação ou de uma única parte da cultura. E eu selecionei justamente um texto em que ele fala sobre a dor para terminar o meu tema com vocês. Uma mulher fale-me sobre a dor, e ele disse: a sua dor é a quebra da concha que envolve a sua compreensão. Assim como o caroço da fruta deve ser quebrado para que o coração possa ficar ao sol, vocês devem conhecer a dor. E se pudessem manter o coração maravilhado diante dos milagres diários da vida, a dor não pareceria menos maravilhosa que a alegria. E vocês aceitariam as estações do coração, assim como sempre aceitaram as estações que passam sobre os campos.
e contemplariam com serenidade os invernos do sofrimento. Eu sempre digo para as pessoas: cultivem boas memórias, juntem boas memórias, façam boas memórias, façam estoque de boas memórias. Elas vão te ajudar em algum momento de sofrimento, alguma perda. É essas memórias, é isso que o Gibran também está falando sobre a gente atravessar invernos, né? Muito da dor por vocês é imposta. E é uma poção amarga em que o médico dentro de vocês cura o interior doente. Olha que linda metáfora, né? Ele está dizendo que a dor é uma porção amarga que eu engulo, mas que é necessária para curar o meu interior que está doente. E às vezes a gente acha que é ali fisicamente. Portanto, confiem no médico e bebam o remédio em silêncio e com tranquilidade, pois a sua mão, embora pesada e dura, ela é guiada pela mão do invisível. E a taça que ele traz, embora queime os seus lábios, ela foi feita com argila e umedeceu com as suas lágrimas sagradas. Portanto, que a gente possa olhar as nossas dores a partir desse estudo, né, com mais profundidade, com mais perguntas do que certamente a gente tem as respostas, né, mas que ela possa pelo menos servir para a gente se perguntar sobre as nossas dores. Um bom final de semana, muito agradecida.